Salve, Deves, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. Na aula de hoje nós vamos desenvolver uma nova funcionalidade para nossa aplicação. Agora a nossa lista de categorias tem que apresentar todos os vídeos dos cards em um scroll, ou seja, em um carrossel que a gente possa scrollar, que a gente possa clicar para poder navegar na listagem de vídeos. Nós vamos fazer isso para todos os nossos elementos, porém, as categorias como astronomia e geografia, que nós tínhamos apenas 2 vídeos, eu acrescentei mais 3. E a categoria geologia e hidrografia, que eu tinha apenas 4 vídeos, eu acrescentei mais um, para que a gente mantenha um padrão de pelo menos 5 vídeos por categoria, por uma questão de organização que eu vou explicar um pouco mais para frente. Então, quando a gente for lá no pesquisar, agora a gente vai ter uma listagem com 35 vídeos e não com apenas 31 vídeos. Então, nós vamos desenvolver essa funcionalidade na nossa aplicação, que é a de utilizar um carrossel, de trabalhar com um carrossel para a exibição dos nossos vídeos em uma única linha. E também nós vamos fazer alguns ajustes aqui do CSS ao longo do projeto. Eu vou fazer um pequeno corte no vídeo e no retorno eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a implementação dessa funcionalidade. Agora nós vamos fazer a implementação do carrossel na nossa aplicação. Lembrando que nós temos categorias que exibem listagens de vídeos com 2 ou mesmo com uma linha. E outra coisa, para que a gente mantenha um padrão é necessário que a gente faça a exibição de pelo menos 5 vídeos por categoria, para que a gente não tenha maiores problemas. Então a gente já vai fazer esse pequeno ajuste inicialmente. Na área de trabalho, meu projeto aqui já está aberto, na área de trabalho eu coloquei aqui um novo arquivo vídeos.json que eu vou colocar na descrição do vídeo aí para vocês. Basta a gente arrastar esse vídeo para dentro da nossa pasta JSON. Ele vai perguntar se a gente quer substituir, eu vou clicar em substituir. Vou maximizar aqui as telas. E daí, quando a gente for acessar agora a aba de pesquisar, ao invés de exibir apenas 31 vídeos, agora nós temos 35 vídeos, porque eu procurei manter pelo menos 5 vídeos por categoria. Lá na aba Home agora, se você for, observem que astronomia e geografia tem 5 vídeos e geologia e hidrografia tem 5 vídeos, pelo menos. Então isso aqui é essencial para que a gente faça um carrossel um pouco mais orgânico e mais organizado. Daí a gente vai fazer a implementação. A documentação acerca desse carrossel, tanto o repositório dele lá no GitHub, como a própria documentação, tem um site de documentação, eu vou deixar como link na descrição. De acordo com o site, a gente precisa fazer a instalação da lib React Slick, ou Slick, e eu vou pegar esse código, vou copiar, para que a gente possa fazer a instalação, que é a primeira fase. Então, o ajuste do arquivo JSON, ele não é obrigatório, tá? Mas se a gente fizer, vai ficar muito mais organizado o nosso carrossel. Eu vou abrir aqui o nosso terminal, Ctrl apóstrofe ou Ctrl J. Vou clicar aqui para poder dividir o terminal, para abrir um segundo terminal aqui em tela. Vou até ampliar aqui o terminal, vou fazer Ctrl V para colar. Ele deu aqui alguns avisos, tá? Mas não se preocupem que o comando está aqui embaixo, npm install React Slick. Eu vou teclar Enter. Aqui está o comando de instalação dessa lib. Então nós temos uma lib de terceiro, ou seja, uma biblioteca que foi desenvolvida por outra pessoa, ou por outras pessoas ou empresas, e a gente vai usar no nosso projeto. E toda vez que você for usar lib de terceiros, é importante que você acesse a documentação, para que você veja como usar, quais são as configurações, quais são os exemplos de uso e assim por diante. Então, por enquanto, a gente está aqui na etapa de instalação. O processo de instalação é relativamente rápido, então npm install react-slick. Fizemos a instalação. Eu posso já vir aqui na lixeirinha para poder fechar esse terminal de instalação, posso recolher aqui de volta, posso fechar o terminal que ele está rodando em segundo plano. E o passo seguinte, ele pede para a gente fazer a inclusão da formatação CSS. A gente pode fazer desde instalação de pacote e import nos arquivos, como a gente pode fazer a utilização do link do CSS de CDN. Eu vou fazer a opção por esse tipo de abordagem. Eu vou copiar essas duas linhas aqui de link. Eu selecionei, copiei. Lá no nosso projeto, aqui dentro de public, no nosso arquivo de entrada, que é o nosso arquivo index, aqui dentro da área do header, aqui a gente pode colocar em qualquer ponto do header, tá? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui abaixo dessa meta theme color. Eu vou teclar Enter e vou colar. Como não está muito organizado, geralmente quando você clica com o botão direito, aqui no VS Code tem uma opção chamada formatar o documento, que no caso é Shift Alt F. Então,
Shift Alt F, ele faz a formatação do documento. Observem que ele formatou e ficou muito mais organizado aqui, as tabulações e indentações. Então, eu adicionei os dois links para que a gente possa acessar as formatações CSS desse nosso componente, que é um componente de terceiros, através do CSS que vem de um CDN, vem de fora. Então, fiz isso aqui no index dentro de public. Salvei, vou fechar. Seguindo a documentação, depois da instalação, depois da inclusão do CSS, a gente tem que fazer a implementação do componente. Ele dá aqui alguns exemplos de como você faz a implementação de carrossel simples, né, com single item. Mas se você ver aqui em Examples, você tem aqui slides simples, você tem slides múltiplos e você tem responsivo. Eu estou trabalhando com esse multiple items. E se você for utilizar, aqui aparece toda a documentação e como você vai fazer a implementação. Então eu já mastiguei parte disso aqui para vocês. E a gente vai trabalhar basicamente com este exemplo, tudo bem? Então, na nossa aplicação, nós já temos o recurso instalado, porém a gente precisa criar o nosso componente para definir quais daqueles exemplos a gente vai trabalhar. Eu vou recolher aqui a pasta Public. Aqui na pasta Components eu vou criar um componente que é nosso, que é um carrossel personalizado. Então, botão direito na pasta Components, nova pasta, carrossel. Eu estou colocando o termo em inglês, obviamente, né? Porque a grafia de carrossel em inglês é carrossel. Então, vou criar o arquivo index.js e vou criar um arquivo CSS, mas eu não vou trabalhar com CSS Module. Eu vou criar um novo arquivo que vai se chamar carrossel.css, com letras minúsculas mesmo. Daí, no arquivo index, eu tenho que fazer a implementação do nosso componente carrossel. Então, eu vou criar um componente funcional chamado carrossel, que vai receber como parâmetros um filho, children. Por que ele vai receber um filho? Porque todo carrossel, pensem da seguinte forma, todo carrossel vai ter cards dentro dele, vai ter fotos dentro dele, vai ter divisórias dentro dele. Então, cada elemento desse é um filho dentro do carrossel. Então, eu vou precisar receber um conteúdo interno que vai ser o nosso children. Então, fiz aqui a function carrossel, que vai receber como props children, que é o elemento filho. Vou fazer aqui, por enquanto, um return. Não vou colocar aqui, por enquanto, o conteúdo. Vou fazer aqui o export the full carrossel. E vou fazer aqui o import logo do nosso CSS. Quando a gente tem um CSS que não é um CSS module, você faz o import direto. Você não precisa colocar assim CSS, from, você não precisa colocar essa designação aqui. Basta você colocar direto. Eu vou fazer um import direto. Da pasta que eu estou, eu quero acessar o arquivo chamado carrossel.css. Então eu estou fazendo um import direto de um arquivo CSS que está na mesma pasta que esse meu arquivo aqui, no caso especificamente. A estrutura de código, ela basicamente, eu vou pegar o modelo que tem lá na documentação. Na documentação, ele exige que antes do return, a gente passe algumas configurações. Então, eu vou pegar as configurações que eu trabalhei, vou copiar elas aqui, e vou colar, e vou explicar para vocês. Então, ele pede para que a gente crie uma variável, que pode ser let, const ou var, e eu sugiro que você trabalhe com const ou let. E essa variável pode se chamar settings, que é configurações. Ela vai ser um objeto que vai trazer as seguintes propriedades: dots, infinity, speed, center border, variable width, adaptive height, slides to show, slides to scroll. Essas propriedades você coloca quantas você quiser. E cada uma delas tem o seu valor padrão e o valor que você pode alterar. Como é que você vai saber quais são as propriedades? Lá na documentação, se você acessar os exemplos, você vai ver que cada tipo de carrossel vai ter as suas configurações básicas. Por exemplo, aqui no Simple, você vai ver que tem uma listagem um pouquinho menor de configurações. A gente tem aqui 5 configurações. Se você vier na Multiple Items, você vai ver que também tem as 5. Né? Aqui 1, 2, 3, 4, 5, tá? Só que as configurações são um pouquinho diferentes. Aqui na Responsive, você vai ver que nós temos uma quantidade um pouquinho maior e nós temos uma outra propriedade chamada responsive para você definir os breakpoints. E aí ela fica um pouquinho maior. Tá? Inclusive, se depois vocês quiserem colocar para o modo responsivo, basta vocês fazerem aqui a adição do initial slide e o responsive. Esse trecho de código vocês podem colocar lá onde vocês, que vai funcionar beleza. Depois vocês podem
olhar com calma a documentação e fazer a inclusão. Ou seja, para entender esses settings, você acessa em Examples ou aqui em API. Aqui em API você vai ver todas as principais configurações. Ele vai dizer o que é, qual é o tipo de dados que ele pretende receber. E se você tiver dúvida, botão direito aqui no Google Chrome, Translate, que você vai conseguir acessar sem maiores dificuldades. Então, voltando aqui para o nosso código, dots é para aparecer os pontinhos na parte de baixo, que são aquelas bolinhas. Então, aqui no nosso slideshow, no nosso carrossel, essas bolinhas aqui são os dots. No nosso caso, eu não quero trabalhar com isso aqui. Eu só preciso das setas de navegação e dos cards que irão aparecer. Então, dots, false, por isso que eu defini false. Infinity, eu defini como false. Mas ele pode ser true. Que significa o quê? O nosso carrossel, se ele tiver 5 elementos, e se eu for usando a seta para o lado direito, ele pode seguir, chegando no 5, se eu apertar na seta de novo lá, ele vai de novo para o 1 e assim vai, que é o carrossel infinito. Então esse carrossel infinito, eu sugiro que você deixe inicialmente como false e depois faça os testes aí na sua aplicação, para ver o comportamento dela. A outra propriedade é speed, que é velocidade, que aqui é em milissegundos. Por padrão, geralmente é 500, eu coloquei 300 para ficar um pouquinho mais rápido. Center Mode eu coloquei como false, que é modo centralizado. Eu coloquei como falso porque a gente vai fazer as definições dessas formatações lá no CSS. Aqui, largura variável, defini como true, ou seja, ele vai trabalhar de forma responsiva. Isso aqui, esses dois settings são importantes para que a gente tenha um carrossel responsivo. Porque o carrossel ele vai ter um container, que é um frame, que vai ter as setinhas nas laterais. E daí, esse tamanho, a gente precisa que ele sofra esse efeito sanfona, de acordo com os diferentes tamanhos de tela. Aqui é tanto largura variável como altura adaptável. Aqui slides to show, que é quantos slides você quer exibir por frame, que é por tela. Aqui eu comentei essa setting, tá? Mas aqui eu coloquei ela justamente para você saber que ela existe. Depois você pode tirar esse comentário aqui para poder testar, para ver se fica legal com 3, com 4, com 5, com 6 slides, dependendo de como você fez aí a sua aplicação. E tem aqui o slides to scroll, que é quantos slides você quer scrollar quando você usar a seta para a esquerda ou para a direita. No caso, eu quero scrollar de um em um slide, sempre. Mas você pode trabalhar as mesmas quantidades. Se você colocar 3 aqui em cima, você pode colocar 3 aqui embaixo. Tá? Mas isso aí são só detalhes, basta você olhar lá na documentação. Então, eu defini aqui o nosso settings, que é as nossas configurações. Aqui dentro do return, conforme o exemplo, ele pede para que a gente crie uma divisória genérica. Porque dentro dessa div é que ele vai criar o componente do carrossel. Então, dentro dessa div, a gente coloca o nosso componente. O componente de carrossel que ele trabalha se chama slider. Slider. Observem que eu digitei e ele apareceu aqui para que eu possa fazer o import. Eu vou clicar nele. Esse slider aqui, ele vai ter uma tag de abertura e vai ter uma tag de fechamento. Dentro desse slider, porque o slider representa o carrossel de fato. Então, dentro dele, a gente passa a nossa props children. Aqui dentro, a gente vai colocar o conteúdo do nosso carrossel. Então, o carrossel, de fato, está dentro desse componente slider. E o que ficar dentro dele é que vai poder ser scrollado na tela. Então, no caso, o nosso elemento filho que vai ser passado, que no nosso caso vai ser uma lista de cards. Só que o slider, ele precisa receber as configurações aqui de cima. E para receber essa props, eu posso passar entre bigodinhos, settings. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo que eu vou receber o conteúdo anterior da minha variável settings, no caso da minha constante settings. Então, eu estou trabalhando aqui com o spread, né? O spread operator. Então, eu vou receber a configuração que eu tenho lá dentro, toda essa configuração que eu tenho aqui dentro. Então aqui, basicamente, essa aqui é a estrutura do nosso carrossel. Definimos aqui o uso do slider, que é o carrossel de fato. Ele vai fazer o import, nós fizemos o import do CSS, criamos a nossa function, que vai ter que receber um elemento filho, que aqui no caso vão ser a nossa lista de cards. Definimos as configurações e definimos aqui o return do nosso carrossel. Precisamos usar esse carrossel. Vou recolher aqui a pasta, vou fechar, fechei tudo. Vou lá em page, na nossa page, lá na nossa pasta de home, no nosso index. Lembre-se que nós temos aqui a nossa lista de categorias. Só que as categorias de fato, elas aparecem aqui dentro, nessa parte aqui do filter.
Então o que eu vou fazer, eu vou pegar essa parte aqui e eu vou envolver com o nosso carrossel. Então eu vou aqui, antes do filter, eu vou dizer que eu quero utilizar o nosso componente carrossel. Observem que eu coloquei aqui carrossel, ele abriu e fechou, e eu vou colar o fechamento aqui embaixo. Então eu vou envolver o nosso filter com o carrossel. Vou fazer aqui Shift Alt F para poder fazer o ajuste das formatações. Ele colocou aqui em vermelhinho porque ele disse que não está definido, falta a gente fazer o import. Então eu vou clicar aqui no finalzinho, Ctrl espaço e ver se tem, ó, não está aparecendo. Eu sei que é um componente, eu vou copiar uma linha dessas aqui de componente, vou colar aqui embaixo e vou dizer que eu tenho um componente chamado carrossel, que vem lá de components carrossel. Então eu fiz o import aqui, copiando e colando, tá? Porque o Ctrl espaço não funcionou. Então nosso componente carrossel irá envolver a nossa lista de dados filtrados. Indo lá para a nossa aplicação, agora observem que, oxa, sumiu tudo, não é? Mas se você olhar aqui, apareceu uma barra de rolagem aqui, e aí já deu uma bagunçada no nosso trabalho. Mas vamos por partes. Nós já fizemos a implementação do componente carrossel, já colocamos ele na nossa aplicação. O que falta a gente fazer agora são ajustes no CSS. Nós vamos fazer os seguintes ajustes no CSS da nossa aplicação. Nós precisamos fazer ajustes no container, no nosso componente category, no nosso componente card e também no nosso CSS global lá do index. Então vamos por partes, porque essas alterações elas são um pouco grandes. E eu vou procurar dar uma agilizada nesse processo. Vou fechar aqui a nossa página index de home e nós vamos fazer os seguintes ajustes. Primeiramente, um componente que a gente vai fazer alteração é o nosso container. Então eu vou aqui em container e vou acessar o CSS dele. Prestem bem atenção que a gente tem um espaço relativamente grande aqui em cima. Esse espaço existe porque a gente tem um espaço acima do título e um espaço nessa área do container. Então o que eu vou fazer? Nós vamos fazer alguns pequenos ajustes. Primeiro ajuste, aqui na linha 6 do meu código, eu estou com um padding block, que é um padding de 1.5 pixels em cima e embaixo. Mas eu não preciso desse espaço de cima, então eu vou colocar só um padding bottom. Então eu mudei aqui para padding bottom e essa alteração eu fiz agora aqui na aula 14. Deixa eu colocar aqui, que foi uma alteração que nós fizemos na aula 14. Aula 14. Outro ponto é com relação a essa altura. A altura aqui com 100%, ela vai fazer com que o nosso container diminua muito em alguns casos. Então eu vou definir, ao invés de uma altura, eu vou definir uma altura mínima, que é o min height, de 100 VH. Como a altura mínima de 100 VH, eu vou garantir que sempre a altura mínima do meu container vai ser equivalente a 100 unidades da minha view no sentido vertical. Então eu posso fazer esse ajuste aqui também colocando que foi na aula 14. Então nós alteramos aqui a altura mínima e de padding block nós mudamos para padding bottom. E um outro ajuste extremamente importante da gente acrescentar é dizer que nesse nosso container eu não quero que apareça barra de rolagem. Então, overflow, hidden ou hidden. O overflow ele vai definir se você quer ou não exibir barra de rolagem. Se você trabalhar com overflow X, é a barra de rolagem no eixo horizontal, overflow Y no eixo vertical e overflow é nos dois sentidos. Então aqui no caso eu estou especificando que eu quero esconder a barra de rolagem do meu componente container. Eu não quero que ela apareça. Com isso, se eu voltar aqui para a minha aplicação, observem que já não tem uma barra de rolagem aqui na parte de baixo. Eu já não consigo mais rolar. Ainda não estão aparecendo os cards. Não se assustem que falta a gente fazer alguns ajustes. Essa barra de rolagem que está aparecendo aqui não tem problema. Ela é da nossa página, ela é do nosso body. Então, se a gente tiver páginas grandes, a gente vai precisar ter essa barra de rolagem. Tudo bem? Então, no nosso container, as principais formatações que nós precisávamos fazer era da altura mínima, que é o min height de 100 VH, um padding bottom ao invés de padding block e adicionar que nós não precisamos ter uma barra de rolagem em nenhum sentido dentro do container. A gente vai esconder, ocultar ela. Então, essa é a primeira formatação. A segunda formatação, tá? Qualquer coisa, dê uma pausa aqui e copie o CSS. Eu vou fechar. A segunda formatação vai ser no componente category. No componente category, vou acessar o CSS e nós vamos fazer algumas formatações. As formatações de category, elas são algumas, a gente tem que fazer
com calma, para que a gente possa entender cada etapa do que a gente está fazendo. Na nossa classe Category, que representa a nossa Section, aqui abaixo do nosso Flex Direction Column, eu vou colocar um Enter, Ctrl, ponto e vírgula, e indicar que as formatações que nós estamos fazendo aqui são da aula 14. Na nossa aplicação, observem que não estão aparecendo aqui os nossos cards. Se eu atualizar, eles não estão aparecendo. Então, para eles aparecerem, eu preciso definir tamanhos. Eu vou definir uma largura mínima de 280 pixels, uma largura máxima de 1200 pixels, e daí vou atualizar. Observem que ele ainda não apareceu. Já para a nossa div category, o que é a div category? Lembre-se que dentro da nossa category, que é uma section, nós temos a div que tem basicamente aquela listagem de cards. Então, isso aqui são os nossos cards. E eu vou fazer algumas formatações para ele. Primeiro, o Flex Wrap não precisa ficar mais aqui, porque o nosso próprio componente vai prover a funcionalidade para que ele fique todo em uma linha só. Então, eu vou apagar o Flex Wrap. Abaixo do gap, eu vou colocar Ctrl, ponto e vírgula, e indicar que a gente está trabalhando aqui com as formatações da aula 14. Eu vou definir as seguintes formatações aqui. Eu quero usar 100% da largura disponível para mim. 100% da largura disponível, ou seja, eu vou ter essas larguras disponíveis. Eu quero usar 100% dessa largura para eu poder trabalhar. Salvei. Atualizei. Observem que já começou a aparecer aqui o nosso carrossel. Ele já apareceu e está funcionando. Se você usar a setinha para a direita, ele vai conseguir deslocar. Se você usar a seta para a esquerda, ele vai conseguir deslocar, desde que tenha cards para que você possa manipular. Mas vocês viram que ele está muito para a esquerda? Está muito para a esquerda, então a gente tem que procurar alinhar ele. Para que a gente possa alinhá-lo, é interessante que aqui no componente Py, lembre que o div é filho deste. Então, no componente Py, eu vou definir aqui margem 0 alto, que é para que a gente possa centralizar esse componente aqui. Então, observem que ao definir margem 0 alto, a gente já conseguiu centralizar. Vou só atualizar aqui a página. Percebam como, às vezes demora um pouquinho para carregar. Aqui ele não está aparecendo. Puxa, mas estava funcionando. Então, falta definir uma coisa muito importante aqui nesse elemento filho. Na nossa divisória, que são os nossos cards, que é a altura. Eu vou definir aqui uma altura de 150 pixels. Os nossos cards eles estão com uma altura em torno de 147, por aí, 145, 140, mas eu estou definindo 150 porque a gente vai fazer aquele efeito. Vou atualizar aqui e agora vai aparecer tudo bem certinho. Então a gente tem aqui 150 pixels de altura e no máximo 1200 de largura. Se eu pressionar aqui F12 e aparecer aqui outras opções de tela, tirar aqui do modo responsivo, se a gente for mexendo aqui, ele vai sempre se ajustar. Ele sempre irá se ajustar ao espaço disponível que nós temos aqui, tudo bem? E aí você vai conseguir navegar ali nos slides sem problema, você vai poder scrollar os vídeos e conseguir acessá-los sem maiores dificuldades. Então, no Category, nós fizemos aqui a adição de 3 linhas de largura e margem no componente Category, que é a nossa section. Na div Category, nós fizemos aqui a exclusão do Flex Wrap e fizemos a adição de largura e altura, que é essencial. Outro ponto que é interessante, se vocês observarem, esse componente ele não está bem alinhado de acordo com os ícones. Se vocês olharem, ele não está bem alinhado com relação aos ícones. Então, aqui dentro, a gente pode definir um Align Items Center. Esse Align Item Center vai mexer no sentido vertical desse nosso componente. Vejam que ele vai colocar o íconezinho um pouco mais lá para cima, que é no centro dele de fato. E esse nosso Justify Content, se vocês perceberem, eu vou atualizar aqui a página, ele está aparecendo um ícone aqui com a beirada. Poxa, mas esse aqui é o primeiro card. Ele não tem que ficar assim. Esse aqui é o primeiro, tá? Então, tá um pouco estranho isso. Então, ao invés da gente trabalhar com o Justify Content Center, seria interessante a gente trabalhar com o Flex Start, para que ele mostre no lado esquerdo os cards. Observem que agora ele vai ficar bem certinho aqui, ó. Todos alinhados à esquerda bem certinho, e os que não estão aparecendo vai ter o pequeno cortezinho, que é como deve aparecer. Percebam que está tudo funcionando perfeitamente. Então, Flex Start no Justify Content. Feita essa formatação, observem que o nosso componente já foi
formatado. A gente já conseguiu formatar aqui nas configurações do Category. Então, em Container nós fizemos alguns ajustes e no Category nós fizemos ajustes mais essenciais para que de fato eles funcionassem. Daí, pessoal, eu quero que vocês prestem atenção no seguinte detalhe. Na nossa aplicação, aqui está beleza, né? Se você observar aqui, não está ruim, mas se a gente for para uma tela um pouquinho menor, vou pressionar aqui F12, vejam como ficou muito encostado aqui esse íconezinho, do lado esquerdo, do lado direito. Isso aqui a gente pode mexer lá no nosso container, aqui no container, no CSS do container, no nosso padding inline, ao invés de apenas um rem, que seria 16 pixels, a gente pode colocar 1.5 para manter o padrão aqui do margin bottom. 1.5 seria equivalente a 24 pixels. E eu vou colocar aqui que a gente fez isso na aula 14. Então, padding inline 1.5, que é um padding na esquerda e na direita. Observem que agora o íconezinho aparece melhor aqui, ó. Ele não fica escondido de fato. E se você quisesse, você poderia aumentar ele um pouquinho mais, tá? Poderia colocar 2 se você quisesse. Mas 2 rems são 32 pixels, né? Então, é importante vocês atentarem para isso. Observem que está funcionando tudo perfeito. Quais são os próximos ajustes? Com relação ao CSS de Category, nós já fizemos. Agora, só falta a gente fazer a finalização do CSS, que seria o seguinte. Quando eu passar a seta sobre o card, eu quero que ele sofra uma ampliação. Então, quando a gente estiver no estado de hover, em cima de um card, eu quero que ele sofra um efeito de ampliação. Para isso, o que eu vou fazer? Aqui em card, eu vou acessar o CSS dele, vou fazer Ctrl S aqui para salvar. Eu vou fazer a seguinte formatação. Eu vou pegar essa diretiva aqui do card img, vou colar aqui embaixo, vou até colocar Ctrl ponto e vírgula para indicar que a gente está fazendo isso na aula 14. E o que eu vou dizer? Quando eu passar a seta sobre o img, no caso, quando eu tiver aqui o estado de hover, quando eu tiver um hover em cima do img do meu card, eu quero fazer um transform de scale de 1.15. Eu quero aumentar ele em 115%, né? Ele vai aumentar um pouquinho. Só com isso aqui, por enquanto, se vocês observarem agora, olha, quando eu passar a seta, ele já amplia. Fica um efeito legal. Inclusive, lá na aba pesquisar, também vai funcionar, porque tudo isso aqui são componentes cards. Só que observe que quando a gente coloca os cards, eles ficam e é interessante que a gente crie algo para poder dar uma diferenciada dele com relação aos elementos que estão atrás. E para isso a gente vai colocar um box shadow com 0 de deslocamento na horizontal, na vertical, 0, com 10 pixels de expansão ou esfumaçado e na cor cinza escura, que é esse 2222, que é um cinza bem escuro. Com isso, observem que agora vai aparecer um destaque em cinza ali, tanto na tela como na outra. Aqui, ó, aparece um destaque em cinza, então fica bem interessante. Uma outra formatação é que o border radius é de 8 pixels quando a imagem está pequena. E quando ela fica grande, a gente pode definir que esse border radius vai ficar um pouquinho maior, tipo 10 pixels. Mas isso aqui é só detalhe, tá? Isso aqui é só um detalhe. Você poderia colocar aqui também recursos de animação, mas isso fica tudo ao seu critério. Observem que a gente conseguiu implementar a funcionalidade sem maiores dificuldades. Além disso, a gente tem que fazer o seguinte. Eu não fiz aqui a rolagem da página para que vocês não percebessem o problema de início. Mas observem que eu vou rolar a página para cima e vejam que os cards estão por cima da minha header. Inclusive os controles aqui, ó. Viram que ele fica por cima. Isso daqui acontece por um problema de profundidade. Então a gente tem que configurar o nosso z-index. O nosso header é um componente que tem que ficar na frente de todo mundo. Tudo tem que passar por baixo dele, tudo. Então se eu rolar a página, sempre tem que passar por baixo do header. Então, no nosso programa, na nossa aplicação, o nosso componente header, eu vou abrir aqui o CSS dele. Aqui na classe dele, header, aqui no finalzinho, eu vou adicionar a propriedade z-index, que é de profundidade. Eu vou dizer que ele vai ficar nessa posição aqui, ou seja, z-index, eu vou colocar um número grande, tipo 1999, 9999. Quanto maior é o número, mais ele fica na frente, ele tem um poder maior de ficar na frente. Números menores ficam atrás, números maiores ficam na frente. Isso no sentido de profundidade, porque o z-index é o índice de profundidade. Então observem que agora eu coloquei 9.999, então quando eu rolar a página, tudo vai passar por baixo dele. Observem que as coisas todas vão passar por baixo dele. Seja aqui, seja no pesquisar,
tudo vai sempre passar por baixo dele. Então fizemos ajustes no CSS do header, aqui usei index, vou salvar e fechar. Fizemos ajustes no CSS do card, aqui para o efeito de hover nos nossos cards, vou salvar e vou fechar. Fizemos ajustes no CSS do container, vou salvar e fechar. E fizemos ajustes no CSS do nosso category, tanto em category como em category div. Salvar e fechar. Então a nossa aplicação ela já está bem completa. Porém, observem que esses ícones eles estão muito pequenininhos. Muito pequenininhos. E a formatação CSS dele não é muito fácil. Não é, inclusive, nem muito fácil você encontrar informações acerca da formatação. Mesmo na documentação aqui, você não vai encontrar muita coisa. Você vai ter que pesquisar bastante e ver que tem como você fazer isso via JavaScript. Só que CSS é CSS, JavaScript é JavaScript. Então é interessante que esse nosso componente, a gente possa formatá-lo utilizando instruções CSS. Então eu vou fazer o seguinte, vou recolher aqui todas as pastas de componentes e vou especificamente para o nosso componente carrossel que foi criado hoje e que nós criamos um CSS para ele. E eu vou colocar aqui o seguinte, existe uma classe chamada Slick Prev, que é do botão da esquerda. E a gente tem que definir aqui, nesse nosso pseudo seletor do before, a formatação que a gente quer aplicar. Eu vou fazer tanto para o Prev como para o Next. Slick Next Before. Então, com esse tipo de seletor da classe Slick Prev, eu vou selecionar o botão da esquerda. Com a classe Slick Next, eu vou selecionar o botão da direita. E eu tenho que utilizar aqui esse pseudo seletor, que é uma pseudo classe, um pseudo seletor, que é o Before. Daí eu posso definir aqui, por exemplo, um color. Só para efeito de exemplo, eu vou colocar red, que é vermelho. Se eu for para a minha aplicação, observem que agora os meus botões estão na cor vermelha. Se eu fizer isso sem usar o before, vou salvar, atualizar, observem que não funciona. Eu só consigo fazer a formatação se eu trabalhar com o before. Vou fazer aqui Ctrl Z, ele já voltou. Então, a cor é uma das coisas que a gente pode modificar, porque este ícone aqui, ele é um ícone de fonte que foi colocado. Então, para mudar a cor de um ícone de fonte, eu tenho que mexer em Color. E para mudar o tamanho, eu tenho que mexer no Font Size. Eu vou tirar aqui o Color, eu vou deixar comentado, porque caso vocês queiram, vocês podem usar a cor aí, não tem problema. Eu só vou definir um Font Size. Eu quero definir que o meu Font Size vai ser de 2 rem, que seria equivalente ali a 32 pixels. 32 pixels. Observem que agora o íconezinho ficou um pouquinho maior. Fica inclusive bem melhor, por questões de navegabilidade e de usabilidade. Então, você pode definir color, pode definir font size, poderia definir largura e altura, mas aí você vai ter alguns problemas. Tá? Até aqui está tudo beleza, legal, está dentro do propósito do que a gente precisa. O foco principal da aula de hoje, apesar dela ter sido bastante longa, era ir até este ponto aqui. Antes de finalizar, vamos fazer um pequeno ajuste que passou despercebido, que é a barra de rolagem geral. Nós vamos fazer uma formatação do CSS dela. No nosso projeto, aqui dentro do nosso arquivo index.css, que é o nosso CSS global, aqui onde está essa formatação geral dos cards, a gente vai apagar, porque a gente não está mais utilizando essa formatação em momento nenhum. E eu vou pegar aqui o código da formatação CSS, depois eu vou colocar num link na descrição para vocês e eu vou colar aqui dentro. Qualquer coisa vocês podem dar um pause se quiserem para poder digitar. Eu coloquei os comentários só para poder mesmo mostrar o que faz cada uma das formatações. Mas basicamente o que a gente está definindo aqui é largura da nossa barra de rolagem, cor de fundo, aqui no caso cor da nossa track da nossa barra de rolagem, cor do botão da barra de rolagem, arredondamento, borda. Isso aqui vai funcionar, o WebKit só vai funcionar em navegadores baseados no nosso motor chamado WebKit. No caso, no Google Chrome vai funcionar. Observem que agora aqui já aparece uma barra de rolagem mais fininha, com um botãozinho vermelho, já dentro do padrão ou aspecto de cores do nosso projeto. Então o código basicamente vai ser colocado em index.css para que a gente possa trabalhar. Então index.css, formatação da barra de rolagem, como eu disse para vocês. A aula de hoje basicamente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs! Até a próxima!